talvez pouca gente da nossa cidade conheça a história do Legislativo, como tudo começou, quem foram as pessoas que passaram por aqui. Eu não tenho dúvida que todos que passaram aqui deixaram um legado, deram a sua contribuição para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Então, nada mais justo, nada mais importante do que fazermos esse resgate, contar a história do Legislativo e rememorar as pessoas que por aqui passaram. A questão de resgatar a história da Câmara é muito importante. Muito importante esse documentário porque no futuro as pessoas do futuro, né, os futuros vereadores que virão, né, de Parelhas, eles vão ver o trabalho os antepassados, né? Muitos já não estão mais aqui conosco, mas eu acho muito importante. E uma divulgação dessa através de um projeto que eu acredito que vai ficar para sempre, né? Vai fazer com que o pessoal ele valorize mais o poder legislativo. Para mostrar a esta geração e às futuras gerações qual é o papel, qual é a importância do poder legislativo municipal. É realmente um trabalho para a gente elogiar, porque eu não tenho dúvida nenhuma dúvida que esse documentário ele será muito importante para que a gente compreenda o que foi e o que é e qual a importância do poder legislativo parelhense, para que as pessoas compreendam a importância do trabalho dos vereadores e das vereadoras em um município. Eu quero até, aqui um parênteses, dizer que essa iniciativa do Dr. Alisson foi uma iniciativa muito louvável. Sinceramente, ele foi muito feliz no momento em que teve essa ideia, porque resgatar realmente muito bom, sabe? Você não acredita o quanto é bom o momento desse aqui, você me falando a respeito da minha época de vereador, que a maioria da cidade não sabia que fui vereador, né? Dr. Alisson, quanto presidente, mas muito importante, ele está resgatando, ela está uma questão cultural, passa a ser uma questão político-cultural, toda a história da Câmara Municipal de Parelhas, né? Parabenizar mais uma vez o presidente da Câmara, Dr. Alisson, e resgatar todas as legislaturas, né, dos mandatos municipais. A história política do município de Parelhas teve início no poder legislativo da cidade de Jardim do Seridó. Toda a fundamentação da história política de Parelhas teve seu embrião no poder legislativo. Começou com o intendente Bernardino de Sena e Silva, representando a vila de Parelhas na intendência de Jardim do Seridó, da qual Parelhas dependia. No dia 8 de novembro de 1926, o governador José Augusto decretou Parelhas como município do Rio Grande do Norte. Então, dia 8 de novembro foi decretada a emancipação política. No dia 28 de novembro do mesmo ano, já foi realizada a primeira eleição municipal, para eleger, eventualmente, o primeiro prefeito e os 6 intendentes. Todos os 6 primeiros vereadores eleitos no pleito de 1926 tomaram posse no dia 1º de janeiro de 1927. Só que no final de 1929 foi deflagrado o golpe da Revolução de 30. A primeira providência desse golpe foi anular todas as eleições municipais do interior do Brasil. Durante o período de 1930 a 1954, as câmaras municipais não tinham prerrogativas constitucionais, sendo apenas poderes informais. Em 1954 é que voltaram as eleições populares nos municípios. E a partir daí se tem todos os registros nas câmaras municipais. A Câmara Municipal de Parelhas tem em sua história grandes nomes da política parelhense. A minha história com o Legislativo é uma história bem antiga. Quando ainda criança, Humberto já era vereador, ocupando o primeiro mandato, ele já me levava no ambiente da Câmara Municipal.
e aquilo me deixava fascinado. A vereança sempre foi algo motivante para mim e muito me orgulha estar aqui ocupando essa cadeira na Câmara Municipal. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato ao povo de Parelhas, grato à minha família, porque sempre me deu muita força para estar aqui. Meu pai era professor de geografia e os alunos o incentivavam devido às características de ensino, a personalidade dele, de sempre estar ajudando, né, de colaborando. E teve o incentivo da esposa dele, a minha mãe Kátia, para que ele entrasse na vida pública, e ele, tendo o apoio da família, assim como dos irmãos e irmãs, ele resolveu entrar. E felizmente teve sucesso, teve algumas legislaturas, passou algumas vezes pela presidência da Câmara. Eu fui eleito vereador a primeira vez na eleição de 2000. Eu tive 515 votos e fui o 5º vereador mais votado da cidade. A Câmara, ela tinha 11 vereadores, como, aliás, é agora. O Bicuda elegeu 5 vereadores, o Bacurau elegeu 5 e eu fui eleito o 11º vereador, na 5ª colocação. Então, foi assim que se deu a minha entrada para exercer mandato eletivo, meu primeiro mandato de vereador aqui na Câmara Municipal de Parelhas, de 2 que tive, porque depois me reelegi na eleição de 2004. E no primeiro mandato eu fui vice-presidente da Câmara no primeiro biênio. O primeiro presidente foi o vereador Wellington, o vereador Tom. Por eu estar envolvido, ser jovem, estar envolvido nas lutas políticas, eu recebi um convite de Dr. Antônio para ser candidato a vereador. Você via quase ninguém assistindo a sessão e eu assistia para me aprender. Eu sempre assisti sessão, acompanhei sessão lá em Salles, acompanhei sessão aqui, acompanhei sessão ali em cima, no fórum. Eu sempre, antes de ser vereador, eu assistia às sessões. O vereador Wellington é o vereador com mais número de mandatos na Câmara Municipal de Parelhas, junto com o ex-vereador Antônio Januário Neto. Para mim foi um orgulho muito grande, porque um filho de Marilene Geni chegar a ser eleito vereador, chegar a ser presidente da Câmara. O ex-vereador Humberto Gondim é o político parelhense que mais vezes assumiu o cargo de presidente do Poder Legislativo local. Eu fazia uma política religiosa. Eu realizava uma política religiosa juntamente com algumas pessoas. Eu estava pastorando gado, lá no Rio, quando chegou Bidu, Nego Santana e Dr. Ulisses, que disseram: rapaz, você fez uma fala muito bonita ontem no Ovidão. Você emocionou todos que estavam no Ovidão ontem. E nós viemos aqui o convidá-lo para ser candidato a vereador. Eu disse: mas eu não sei, eu não entendo dessa parte de política partidária. Não, você já realiza um trabalho de base muito bonito e você tem uma oratória plausível e nós queremos convidá-lo para ser candidato a vereador. Então foi assim que surgiu a minha primeira candidatura. Quando eu estive presidente, na época não tinha Covid, não teve Covid, já no finalzinho que apareceu, já no finalzinho da minha experiência apareceu um pouco da Covid, graças a Deus. Então assim, nós realizamos muitas sessões solenes, era um movimento maravilhoso que, confesso, tenho saudade da Câmara Municipal. Lá é minha casa. Nas primeiras legislaturas, não havia remuneração para os vereadores em Parelhas. Somente a partir dos anos 80, o cargo de vereador passou a ser remunerado. Inclusive, isso era calculado pelo Tribunal de Contas. Era um percentual que, se eu não me engano, era sobre o salário dos deputados. Se eu não estou enganado, Parelhas era 2% sobre o deputado estadual. Nós não tínhamos assim uma ação de executar nada, porque a Câmara não tinha orçamento próprio, tudo dependia do Executivo, então a gente serviu de ser intermediários. Em 1988, a Câmara Municipal passou a ter independência, deixando de ter seus recursos vinculados ao Poder Executivo. Foi feito na minha gestão
a autonomia da Câmara Municipal de Parelhas. Hoje é totalmente independente. Hoje, a Câmara Municipal, hoje, graças a Deus, possui um duodécimo, né? E que o presidente administra de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, que hoje é totalmente diferente. Hoje tem muitas atividades, hoje existem muitas exigências pelo Tribunal de Contas do Estado, aliás, melhor dizendo, e é totalmente diferente. Naquela época, o recurso que ia para a Câmara era de acordo com o que era gasto. Neste mesmo ano, os vereadores votaram e aprovaram a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica rege o município. O município faz as coisas pela lei orgânica. E quando acha que aquele item não deve ser feito aqui ou precisa mudar, aí os vereadores da Câmara fazem emendas. As primeiras divulgações dos trabalhos do Poder Legislativo foram feitas pelo comunicador Badoglio Araújo, tendo a primeira transmissão ao vivo a partir de 2001 no rádio. Isso, Badoglio Araújo é quem divulgava as ações dos vereadores. O saudoso Badoglio Araújo falava para a Rádio Brejuí de Currais Novos, né? Ele falava que na época nós não tínhamos emissora aqui, então esses trabalhos eram divulgados pela Rádio Brejuí de Currais Novos. Aí o que era que Badoglio fazia? Ele fazia um resumo de tudo aquilo que acontecia, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, e jogava para a população. A população conhecia o Poder Legislativo dessa forma. Porque antigamente as sessões eram de segunda a sexta. Eram 5 dias, tinha os períodos, né? No período legislativo eram 5 dias de sessões por semana, de segunda a sexta. E alguns vereadores, aliás, sempre eram mais atuantes, porque Badoglio divulgava direitinho. Se você apresentasse qualquer coisa, um requerimento, uma solicitação ou qualquer coisa, ele divulgava direitinho. Nós, inclusive, a gente deve muito ao saudoso Badoglio Araújo a divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal de Parelhas naquele período. Um homem muito sabido, muito experiente, que hoje ainda me deixa saudade. Bom dia, meu caro Getúlio Costa, bom dia, ouvintes do Clube da Rural. Chegamos agora com a Rural Girando com Notícia, desta quarta-feira, 10 de dezembro, primeira edição e audição da manhã de hoje. E nós fizemos uma carta de compromissos com o vereador Tom. Aliás, eu ainda tenho essa carta de compromissos em casa, guardada. E entre os compromissos estava exatamente poder ampliar a participação popular, dar mais visibilidade ao trabalho da Câmara Municipal. E naquela época o vereador Tom cumpriu com esse compromisso. E as sessões da Câmara Municipal começaram a ser transmitidas. Muito pouca gente assistia às sessões da casa, né? E eu fui procurado por seu Ângelo da Cabugi. Do seu Ângelo, a Câmara não tem dinheiro, e assim assado. Qual é o... Não, vocês é a primeira, vai ser pioneira. A gente vai começar por Parelhas, e começando por Parelhas a gente vai tentar abrir um leque para começar a transmitir em outros municípios. Tá certo, aceitei. Quem começou a transmitir mesmo as transmissões da rádio da Câmara Municipal foi a Rádio Cabugi, que era de noite, as sessões. Eles vinham até espontâneo, né? Eles vinham para dar audiência, né? Durante os seus 95 anos de sua criação, a Câmara Municipal de Parelhas proporcionou grandes vitórias para o município e momentos marcantes para os parelhenses. A gente já com o perfil de educação, a gente implantou o Telecentro em Parelhas, que era através da FECAM, que é a Federação das Câmaras Municipais, que ele implantou no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, foi um dos primeiros, e a gente conseguiu uma extensão para o município de Parelhas. E com isso a gente deu a oportunidade a jovens, adultos, idosos a realizar o curso de informática. E um importante foi o tipo projeto de lei, ou seja, um requerimento, foi a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que nós não tínhamos até então.
E essa foi uma luta nossa com a Casa Legislativa, né? E a partir daí tivemos todo ano nós fazíamos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, assim como também comemoravam o Dia das Mães, né? Por ter aí uma mulher. Não fui a primeira. Tiveram muitas mulheres antes de mim, né? Acho que umas 5, mas naquele momento eu era a única mulher, né? E essa luta que eu tinha também de que as mulheres participassem da vida pública. Eu estava sempre ali alertando, juntamente com os meus colegas, e mostrando a importância de uma mulher, né, representando a nossa Casa Legislativa. Não uma, várias mulheres. Tinha uma época muito difícil para os agricultores, e teve uma emergência. O agricultor recebia uma feira e 15 mil reais. Mas o pessoal que trabalhava não tinha condição. Aí nessa época era doutor Ulisses, doutor Dario, doutor Arnaud, Tony Bezerra. Aí eu disse, o doutor Mauro já era o prefeito. Eu fui lá e conversei com o doutor Mauro, a situação é tão difícil lá. Aí contei a ele disse, olha, mas fazer o quê? Eu disse, doutor Dario não é presidente da CDM, porque o senhor não conversa com ele para ajeitar um projeto? E fiquemos trabalhando. A gente trabalhava, eu recebia os minérios, o garimpeiro tinha 60%, tinha uma feira e 15 mil reais. Dona Guiomar, eu fui eleito juntamente com ela também em 76. Guiomar, eu tinha ela como uma irmã, ela me tratava bem e eu tratava ela bem. Os outros tinham ciúme de nós, porque a gente conseguia, só trabalhava em cima, como se diz, pedindo as coisas para a comunidade. Eu tive uma pessoa que foi a grande mestra, foi minha mestra sagrada, foi Dona Guiomar. Era uma mulher muito dinâmica, ela trabalhou uns 30 anos na prefeitura ou mais, e quando ela foi vereadora foi exatamente no meu período. Então ela sempre me conduzia de uma forma, porque eu era gostava de avançar, e sempre queria ver o progresso, queria ver a coisa melhor e tal, e ela sempre me equilibrava. Cuidado no avanço, que você tem que ir de acordo com o sistema, né, político e tal. Inclusive, eu recordo isso agora, que ela não foi eleita por unanimidade, porque um colega meu votou em mim. E eu vou até citar aqui o nome do prefeito eleito na época, que foi o doutor Arnaud, e ele brincando comigo disse, Dona Guiomar não foi eleita por unanimidade porque Adão votou nele. Adão votou nele. E eu disse, não senhor, prefeito, eu não votei em mim. Alguém votou em mim. Depois eu soube que foi um colega meu que votou em mim. Mas aí Dona Guiomar, ela foi, principalmente para mim, que eu não tinha experiência, ela foi uma pessoa, uma professora na Câmara Municipal de Parelhas, com bons exemplos, experiência que ela tinha, né, como foi funcionária do município. Ela participou da gestão do Dr. Lordão e ela era uma pessoa excelente. Então ela foi, quando eu iniciei o meu trabalho de vereador na Câmara, ela foi a primeira presidente da Câmara no período que eu fui vereador. A primeira legislatura do século XXI foi marcada por grandes nomes da política parelhense, cada um com suas importantes contribuições na construção da história do município ao longo dos anos. A Câmara Municipal de 2001, se você for ver o pós, de lá surgiram lideranças que foram para mandatos do Executivo e hoje tem mandatos no estadual, né, que é o próprio Francisco, né? E eu acredito que parte dessa experiência, do conhecimento que me levou, inclusive, depois a ser prefeito e a Assembleia Legislativa, grande parte do que eu pratico hoje, inclusive na condição de deputado estadual, eu aprendi aqui na Câmara Municipal de Parelhas, na convivência com todos os meus colegas vereadores e vereadoras da época. Como presidente, eu fui muito feliz, né? Fui feliz porque eu cuidei da Casa Legislativa como eu cuido da minha casa. Né? Procurei dar o melhor de mim, né? Procurei reunir
todos, né, para que nós juntos fizéssemos acontecer. E a aquisição da nossa sede. O Poder Legislativo conseguiu, né, com a força de todos nós, conseguir uma sede do município para o município de Parelhas, do Poder Legislativo, onde nunca tinha tido essa sede. O Poder Legislativo vivia mendigando, né, alugando ou um local na prefeitura para poder fazer suas reuniões. E pensando assim, o nosso Poder Legislativo teve a iniciativa de trazer para Parelhas, aliás, transformar a antiga coletoria na sede do Poder Legislativo. E nós fizemos o que pudemos, a Casa Legislativa ajudou muito a essa construção, né? Fizemos uma construção juntos. Precisamos quase que demolir do zero para reformar, ficou as paredes, né? Então, entre a destruição do prédio e o levantamento da Casa Legislativa que está lá hoje, nós podemos dizer que fizemos o certo. A Câmara Municipal de Parelhas já viveu momentos tristes, como o falecimento do ex-vereador Inácio Miranda dos Santos durante a sessão no plenário. Tilico era um homem que trabalhou muito por nossa cidade. Tilico não gostava de ver ninguém intrigado. Se ele soubesse que José estava de mal com Francisco, ele chegava na casa de José e dizia assim: ô José, Francisco está doido para falar com você, Francisco quer conversar com você. Mesmo sem acontecer tudo isso. Aí corria para a casa de Francisco e dizia: mas Francisco, José quer falar com você, falou muito bem de você. Na primeira sessão da Câmara Municipal, onde nós iríamos fazer a composição das comissões técnicas, Tilico, nós percebemos que ele estava se sentindo um pouco mal. Aí ele deu um grito bem forte e disse: vá buscar meu remédio da pressão. Estava Olavo de Tito, Romildo Azevedo agarrou, abraçou-se com ele, Romildo Azevedo abraçou-se com ele e outro mais, mas não deu tempo. Levamos para o hospital, foi uma correria muito forte, já chegou no hospital em óbito. Foi muito rápido, mas morreu sendo um grande homem e hoje ainda continua sendo um grande homem. A saúde do meu pai, ela começou a definhar um pouco antes da pandemia. Ele começou a ter problemas com diabetes. No momento em que teve diabetes e coincidiu com o início da pandemia, ele foi morar em Natal, né? E mesmo com essa distância, nós sempre conversávamos sobre política. E ele sempre dizia que queria vir a Parelhas, e todas as vezes que vinha a Parelhas, ele vinha na Câmara, porque ele se sentia bem. Tarcísio, ele perdeu o pai dele, perdeu a mãe dele, perdeu um irmão, perdeu uma irmã. E eu nunca o vi chorar, nem no sepultamento. Coisa que eu não tive no sepultamento dele. Eu tentei me segurar, mas eu não contive as lágrimas. Eu acredito que seja um ato muito de fortaleza, de ser forte, porque talvez não quisesse que os filhos vissem ele sendo fraco naquele momento. Mais uma vez no meu escritório enquanto engenheiro, nós conversávamos, ele já não era mais secretário de saúde, e pela primeira vez na minha vida eu vi meu pai chorar. E eu perguntei: pai, por que você está chorando? E ele me disse: porque hoje, não sendo mais político, não sendo mais secretário, hoje eu não tenho mais condições de ajudar a população pobre de Parelhas como eu gostaria. Acredito que a minha família, por vezes, ela não quis que meu pai se envolvesse novamente em política, mas ele dizia que se saísse da política ele morria. Era dele, ele gostava do que fazia e como eu já relatei, ele sempre procurou cuidar da população mais pobre da cidade. Aí descobri uma fórmula. Descobri uma fórmula de que eu chegando ao poder, eu tinha que me ajudar. Através do poder, eu ia buscar os benefícios para beneficiar todos e deixar um legado que pudesse deixar o povo satisfeito, aquelas pessoas
sempre me ajudaram e se comoveram e fizeram uma bonita campanha. Graças a Deus, eu retornei e em 1988 eu saí candidato, foi quando o Humberto se elegeu pela primeira vez. Eu me elegi. Não me elegi, eu perdi a eleição, porque meu irmão era vereador também, e eu perdi por 4 votos, ele perdeu por 12. Na época ele tinha sido mais votado, pegou aquele mandato de 6 anos. E quando foi no ano seguinte, a gente conversou e Arnaldo disse: eu não sou candidato. Você vai ser candidato sozinho. E eu fui bem sucedido na política. Graças a Deus, arrumei uma forma de colaborar e contribuir pelo que fizeram por mim. É o povo de Parelhas e procurei sempre trabalhar em benefício da população, procurando buscar benefícios. E graças a Deus, alguma coisa eu consegui. Não foi muito, mas consegui o que eu pude trazer para Parelhas. Eu consegui durante esses mandatos, que hoje são em 7 mandatos de vereadores consecutivos. Então, eu agradeço mais uma vez a população parelhense que me conduziu a esses cargos de vereadores e hoje estou assumindo mais um mandato. Tem mais 2 anos de mandato para procurar beneficiar a minha cidade. E eu espero que... Não sei se paguei tudo não, porque gratidão não prescreve. E eu sou grato à população parelhense, mas estou sempre procurando fazer aquilo dentro do meu limite de poder, como vereador, mas procurando pagar o benefício que a população de Parelhas me fez. A população de Parelhas me fez um benefício pessoalmente, mas eu estou trabalhando para beneficiar todos. E eu tenho certeza que isso deixa a população satisfeita e que a gente possa trabalhar cada vez mais pelo nosso município. Muito obrigado. O Poder Legislativo é a casa do povo e uma sociedade melhor para todos começa com você.